Capítulo 11. O encarceramento de Bahá'u'lláh em Aca. A chegada de Bahá'u'lláh em Aca assinala o início da última fase de seu ministério de 40 anos de duração, a etapa final e, na verdade, o clímax do desterro em que todo esse ministério se cumpriu. Um degredo que, de início, trouxera às imediações das cidadelas da ortodoxia xiita, pondo-o em contato com seus expoentes de maior destaque e, em época posterior, o levara à capital do Império Otomano, dando-lhe, assim, a oportunidade de dirigir ao sultão, aos ministros e aos chefes eclesiásticos do Islã xiita seus pronunciamentos históricos. Esse degredo havia sido, agora, o meio de trazê-lo às plagas da Terra Santa, a terra prometida por Deus a Abraão, santificada pela revelação de Moisés, honrada pelas vidas e pelos labores dos patriarcas, juízes, reis e profetas hebraicos, reverenciada como o berço do cristianismo e como o lugar onde Zoroastro, segundo o testemunho de Abdu'l-Bahá, conversara com alguns dos profetas de Israel, e pelo Islã associada com a viagem noturna do apóstolo através dos 7 céus até o trono do Todo-Poderoso. Dentro dos confins desse santo e invejável país, ninho de todos os profetas de Deus, o vale do inescrutável decreto de Deus, o ponto de nívea brancura, a terra de esplendor que não fenece, o exilado de Bagdá, de Constantinopla e Adrianópolis, foi condenado a passar nada menos que a terça parte do decurso determinado de sua vida e mais que a metade do período total de sua missão. É difícil se compreender, declara Abdu'l-Bahá, como Bahá'u'lláh teria sido obrigado a partir da Pérsia e levantar sua tenda nessa terra santa, se não fosse a perseguição pelos inimigos, seu desterro e exílio. De fato, ele nos assegura tal consumação fora realmente predita através da língua dos profetas 2 ou 3 mil anos antes. Fiel à sua promessa, havia Deus, a alguns dos profetas, revelado e anunciado a boa nova de que o Senhor dos Exércitos haveria de se manifestar na Terra Santa. Com referência a isto, Isaías anunciara em seu livro: Ascende a alta montanha, ó Sião, tu que trazes boas novas. Levanta a tua voz com força, ó Jerusalém, que trazes boas novas. Levanta, não temas, dize às cidades de Judá: Eis vosso Deus, eis o Senhor Deus virá com mão forte, e seu braço por ele regerá. Davi, em seus salmos, predissera: Levantai vossas cabeças, ó vós, portais. Levanta-as mesmo, vós, portas sempiternas, e o Rei de Glória entrará. Quem é esse Rei de Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei de Glória. De Sião, a perfeição da beleza, Deus resplandeceu. Nosso Deus virá e não haverá de guardar silêncio. Do mesmo modo, havia Amós predito sua vinda. O Senhor bradará de Sião e emitirá sua voz de Jerusalém, e se lamentarão as moradas dos pastores, e o cume do Carmelo haverá de fenecer. Essa cidade de Aca, flanqueada, apela à glória do Líbano, e repousando à plena vista do esplendor do Carmelo, aos pés das colinas que circundam a cidade natal do próprio Jesus Cristo, foi descrita por Davi como uma cidade forte, citada por Oséias como uma porta de esperança e referida por Ezequiel como o portal que olha para o caminho do Oriente, por onde entrou a glória de Deus de Israel, vinda pelo caminho do Oriente, sendo sua voz como o ruído de muitas águas. A essa cidade se havia referido o profeta da Arábia como uma cidade na Síria, a qual Deus tem mostrado sua misericórdia especial. Situada entre 2 montanhas, no meio de um prado, à orla do mar, suspensa sob o trono, alva, cuja alvura apraz a Deus, bem-aventurado o homem, declara ele, ainda mais, assim como Bahá'u'lláh afirma, que tem visitado Aca, e bem-aventurado aquele que tem visitado o visitante de Aca. Além disso, quem nela levantar o chamado à oração, sua voz se elevará ao paraíso. E ainda, os pobres de Aca são os reis do paraíso e seus príncipes. Um mês em Aca é melhor que 1000 anos em outra parte. Além disso, em uma tradição extraordinária que se encontra na obra de Sheikh Ibn Arabi, intitulada Futanat Makiyyeh, é que é reconhecida como afirmação autêntica de Maomé, sendo também citada por Mirza Abul Fadl em sua obra Faraid, há esta predição significativa.
Todos eles, os companheiros do Caim, serão trucidados, salvo um só, aquele que alcançará a planície de Aca, o salão de banquetes de Deus. O próprio Bahá'u'lláh, assim como atesta Nabil em sua narrativa, já nos primeiros anos de seu desterro a Adrianópolis, se referira a essa mesma cidade em sua Lawi Sayá, designando-a como o Vale de Nabil, sendo o valor numérico da palavra Nabil igual ao de Aca. Ao chegarmos, predissera essa epístola, fomos recebidos com estandartes de luz e com isso, exclamou a voz do Espírito, dizendo: breve se alistarão sob estes estandartes todos os que habitam a terra. E esse exílio, de nada menos de 24 anos de duração, ao qual 2 déspotas orientais, em sua implacável inimizade e sua falta de visão, haviam combinado em condenar Bahá'u'lláh, passará para a história como um período que testemunhou uma transformação milagrosa e verdadeiramente revolucionária nas circunstâncias relacionadas com a vida e as atividades do próprio exilado. E será lembrado principalmente pela vasta recrudescência da perseguição intermitente, mas excepcionalmente cruel, em toda sua terra natal, bem como pelo simultâneo aumento do número de seus seguidores e, finalmente, por uma enorme ampliação na diversidade e no volume de seus escritos. Sua chegada na colônia penal de Aca, longe de provar ser o fim de suas aflições, assinalou apenas o princípio de uma crise de magnitude maior, caracterizada por amargo sofrimento, severas perseguições, restrições e intensa turbulência, em crise que, em sua gravidade, ultrapassou até as agonias do Siarchal de Teherã e com a qual se não pode comparar outro acontecimento na história do século inteiro, exceto a convulsão interna que abalou a fé em Adrianópolis. Comentando a respeito do caráter crítico dos primeiros 9 anos do banimento para essa cidade-prisão, escreveu Bahá'u'lláh: deve saber que, ao chegarmos a este lugar, decidimos designá-lo como a suprema prisão. Embora presos a cadeias e grilhões anteriormente, em outra terra, Terã, ainda assim recusamo-nos a chamá-la por esse nome. Dize, meditai sobre isso, ó vós que possuis entendimento. O sofrimento que ele suportou como direta consequência do atentado contra a vida de Nasreddin Shah foi um que lhe fora infligido somente pelos inimigos externos da fé. A tribulação em Adrianópolis, cujos efeitos quase dividiram em 2 partes a comunidade dos seguidores do Bab, foi, por outro lado, de caráter puramente interno. Essa nova crise que, durante quase uma década, causava agitação a ele e a seus companheiros, foi caracterizada, porém, até o fim, não só pelos ataques de seus adversários de fora, como também pelas maquinações de inimigos de dentro, e ainda mais pelos graves delitos daqueles que, embora portadores de seu nome, perpetraram o que entristecia tanto seu coração como sua pena. Acá, a velha Ptolemais, o Saint Jean d'Arc dos Cruzados, desafiara o assédio de Napoleão, mas sob o domínio dos turcos, fora rebaixada ao nível de uma colônia penal para onde criminosos, salteadores de estrada e agitadores políticos eram mandados de todas as partes do Império Turco. Era cercada por um duplo sistema de muralhas, habitada por um povo que mereceu de Bahá'u'lláh o estigma de geração de víboras, desprovida de qualquer fonte d'água, por portões adentro, infestada de pulgas, úmida e retalhada de vielas ensombradas, sujas e tortuosas. Escreve a suprema pena no Lawi Sultan. De acordo com o que se diz, é a mais desoladora cidade de todo o mundo, a de mais feio aspecto, mais detestável clima e mais nojenta água. Tinha-se a impressão de ser ela a metrópole das corujas. Tão pernicioso era o seu ar que, conforme diz um provérbio, o pássaro que se aventurasse a cruzar os seus céus cairia morto. Segundo ordens explícitas emitidas pelo sultão e por esses ministros exilados, sendo acusados de haverem cometido erros graves e desencaminhados outros, seriam sujeitados ao mais estrito encarceramento. Expressava-se confidentemente a esperança de que a sentença de prisão perpétua contra eles pronunciada levasse afinal a seu extermínio. O Farman do sultão Abdulaziz, Farman, que significa portaria, com data de 5 de Rabiul Thani, 1285, em 26 de julho de 1868, não só os condenava a deserto perpétuo, como também estipulava a sua estrita clausura,
proibindo-lhes associação um com o outro ou com os habitantes da localidade. O texto do próprio Farman, pouco depois da chegada dos exilados, foi lido publicamente na principal mesquita da cidade como advertência à população. O embaixador persa, acreditado ante o Sublime Porta, em uma carta escrita pouco mais de um ano após o desterro a Aca, afirmou a seu governo o seguinte: tenho dado instruções por telégrafo e por escrito, proibindo que ele, Bahá'u'lláh, se associe com qualquer pessoa, salvo suas esposas e seus filhos, ou que, sob quaisquer circunstância, deixe a casa em que está aprisionado. A Abbas Quli Khan, cônsul-geral em Damasco, há 3 dias, mandei voltar e proceder diretamente a Aca. Conferir com seu governador a respeito de todas as medidas necessárias a fim de se manter estritamente sua prisão. E antes de seu regresso a Damasco, nomear um representante no lugar para se ter certeza de que as ordens emitidas pela Sublime Porta não sejam, de modo algum, desobedecidas. Outro sim, lhe tendo dado instruções para que, uma vez em cada 3 meses, ele vá de Damasco a Aca, os vigie pessoalmente e submeta à alegação seu relatório. Tal foi o isolamento a eles imposto, que os barrais da Pérsia, alarmados pelos boatos circulados pelos azalis de Isfahan, segundo os quais Bahá'u'lláh fora afogado, induziram a agência do telégrafo britânico em Julfá a averiguar para eles os fatos. Ao desembarcarem em Aca após uma penosa viagem, todos os exilados, homens, mulheres e crianças, sob os olhares de uma população curiosa e brutal que se reunira no porto para ver o deus dos persas, foram conduzidos para os alojamentos do exército e aí encerrados, com sentinelas incumbidas de manterem vigilância sobre eles. A primeira noite, testifica Bahá'u'lláh no Lawh-i-Raz, todos foram privados de alimento ou bebida, chegaram mesmo a implorar água que lhes foi negada. Tão suja e salobra era a água do poço existente do pátio que ninguém podia tomá-la. 3 pães de composição negra e salgada eram dados a cada um, sendo-lhe permitido mais tarde trocá-los por 2 outros de melhor qualidade no mercado, onde iam acompanhados por guardas. Subsequentemente, uma pequeníssima quantidade passou a ser-lhes fornecida em substituição à cota do pão. Todos adoeceram, com exceção de 2, poucos dias após a sua chegada. Malária, desinteria, além de calor insuportável, contribuíram para os seus sofrimentos. 3 sucumbiram, entre os quais 2 irmãos, falecidos na mesma noite, entregues, conforme relata Bahá'u'lláh, um aos braços do outro. O tapete que usava, ele o deu para ser vendido, a fim de lhes providenciar as mortalhas e o enterro. A quantia insignificante obtida de sua venda em leilão foi entregue aos guardas que haviam recusado enterrá-los, a não ser que lhes fossem pagas primeiro as despesas necessárias. Mais tarde se soube que haviam sido enterrados sem serem levados ou amortalhados nas roupas que estavam usando, e sem caixões, embora lhes fosse dado, segundo afirma Bahá'u'lláh, o dobro da quantia precisa para o seu enterro. Ninguém sabe o que nos sucedeu. Tem ele próprio escrito: salvo Deus o Todo-Poderoso, o Onisciente. Desde a fundação do mundo até o dia atual, não se tem visto uma crueldade como esta, nem ouvido falar de outra igual. Durante a maior parte de sua vida, ainda mais anotou ele, referindo-se a si próprio, tem ele sido posto penosamente à prova nas garras de seus inimigos. Seus sofrimentos agora alcançaram um ponto culminante nesta aflitiva prisão, na qual seus opressores, com tão grande injustiça, o lançaram. Os poucos peregrinos que, a despeito da severa proibição baixada, conseguiram chegar até as portas da prisão, havendo alguns viajado a pé desde a Pérsia, tiveram de contentar-se com um rápido vislumbre do rosto do prisioneiro, tendo para isso ficado atrás da prisão. Os poucos que conseguiram ingressar na cidade tiveram, com grande pesar, de voltar sem o terem contemplado. O primeiro dentre eles a estar em sua presença, o abnegado Haji Abul Hassani Ardikani, cognominado Iminin Ilahi, o da confiança de Deus, somente conseguiu vê-lo num banho público onde fora combinado que visse Bahá'u'lláh sem se aproximar dele, nem dar qualquer sinal de que o reconhecia. Outro peregrino, Ustad Ismail Kashi, chegando de Mossul, postou-se na parte mais afastada do fosso a olhar durante algumas horas,
em arrebatada adoração para a janela de seu bem-amado. Mas devido à sua fraca vista, não pôde distinguir seu rosto e assim teve que voltar à gruta que lhe servia de morada no Monte Carmelo, sem tê-lo visto. Episódio esse que comoveu às lágrimas a Sagrada Família, que de longe observava ansiosamente a frustração de suas esperanças. O próprio Nabil teve de fugir às pressas da cidade, onde fora reconhecido, e contentar-se com uma breve visão de Bahá'u'lláh, tomada daquele mesmo fosso, seguindo depois em peregrinação pelas cercanias de Nazaré, Haifa, Jerusalém e Hebron, até que o gradual afrouxamento das restrições permitiu que se reunisse ao grupo de exilados. Ao deprimente peso dessas tribulações vinha a juntar-se agora a amarga dor da repentina tragédia, o prematuro passamento do nobre e piedoso Mizar Merdi, o mais puro ramo, irmão de Abdu'l-Bahá, de 22 anos de idade, secretário de Bahá'u'lláh e seu companheiro de exílio desde os dias quando, ainda criança, fora trazido de Teherã para Bagdá a fim de reunir-se a seu pai após o regresso deste de Sulaimaniye. Certa ocasião, ao pôr do sol, caminhava ele pela área do pavimento superior do quartel, mergulhado em suas costumeiras devoções, quando caiu, através de uma clarabóia aberta, sobre uma caixa de madeira que se achava abaixo no chão, o que lhe provocou uma fratura das costelas, em consequência de que, 22 horas depois, falecia, precisamente no dia 23 de Rabiul Awwal, 1287, depois da Hégira, em 23 de junho de 1870. Sua súplica da morte, dirigida a um pai aflito, foi que fosse aceita sua vida como resgate para aqueles a quem se impedia de se aproximarem do seu bem-amado. Em muito significativa prece revelada por Bahá'u'lláh em memória a seu filho, oração que eleva a sua morte ao nível dos grandes sacrifícios, comparando-a à voluntária imolação de Isaac por seu pai Abraão, à crucificação de Jesus Cristo e ao martírio do Imam Hussein, lemos o seguinte: Ofereço-te, ó meu Senhor, aquilo que me deste, a fim de que teus servos sejam vivificados e todos os que habitam sobre a terra unidos. E outro sim, estas palavras proféticas dirigidas a seu filho martirizado. Tu és aquele que Deus confiou, seu tesouro na terra. Dentro em breve, Deus, por seu intermédio, revelará aquilo que é o seu desejo. Após haver sido lavado na presença de Bahá'u'lláh, aquele que foi criado da luz de Bahá, de cuja humildade a pena suprema dera testemunho, e dos mistérios de cuja ascensão essa mesma pena fizera referência, foi levado, com a escolta dos guardas da fortaleza, para descansar além dos muros da cidade, em um lugar adjacente ao santuário de Nabil Salih, donde 70 anos depois, seus restos mortais, simultaneamente com os de sua ilustre mãe, seriam transladados para o declive do Monte Carmelo, nas proximidades do túmulo de sua irmã e à sombra do sagrado sepulcro do Bab.
Nem tampouco foi esta medida total das aflições suportadas pelo prisioneiro de Aca e por seus companheiros de exílio. 4 meses depois desse trágico acontecimento, foi necessário, por causa de uma mobilização de tropas turcas, que Bahá'u'lláh e seus companheiros fossem removidos do quartel. Para ele e sua família, foi designada, pois, a casa de Malik, no bairro ocidental da cidade, onde após uma estada de apenas 3 meses, as autoridades os fizeram mudar para a casa de Hualvan, em frente, e daí, novamente, para casa, e daí novamente, depois de poucos meses, foram obrigados a mudar-se desta vez para a casa de Rabiê. Finalmente, 4 meses mais tarde, foram transferidos para a casa de Udi Kinamah, a qual era tão insuficiente para suas necessidades que em um dos quartos, nada menos que 13 pessoas de ambos os sexos tiveram que se acomodar. Alguns dos companheiros tiveram que morar em outras casas, enquanto para os restantes foi designada uma hospedaria chamada Kinayin Avamid. Mal se havia mitigado a severidade de seu encarceramento e demitido os guardas que o vigiavam, quando uma crise interna que já havia estado fermentando no meio da comunidade foi levada a um repentino e catastrófico clímax. Tal fora a conduta de 2 dos exilados incluídos no grupo que acompanhou Bahá'u'lláh a Aca, que ele se viu forçado, afinal, a expulsá-los. Um ato do qual Syed Muhammad não tardou a tirar máxima vantagem. Reforçado por estes recrutas e, juntamente com os antigos associados agindo como espiões, ele embarcou em uma campanha de abuso, calúnia, intriga, ainda mais perniciosa do que aquela por ele lançada em Constantinopla, e calculada para instigar a um novo grau de animosidade e excitação uma população já cheia de preconceito e desconfiança. O novo perigo agora, claramente, ameaçava a vida de Bahá'u'lláh. Embora ele próprio tivesse estritamente proibido a seus seguidores em várias oportunidades, tanto verbalmente como por escrito, qualquer ato de represália contra aqueles que os atormentavam, e até tivesse mandado voltar a Beirute um responsável adepto árabe que havia pensado em vingar os agravos sofridos por seu bem-amado líder, 7 dos companheiros clandestinamente procuraram e mataram 3 de seus perseguidores, entre eles Syed Muhammad e Akajan. A consternação que se apoderou de uma comunidade já oprimida foi indescritível. A indignação de Bahá'u'lláh não conhecia limites. Fôssemos nós, assim ele expressa suas emoções em uma epístola revelada pouco depois de haver sido cometido esse ato. Fazer menção daquilo que nos sucedeu, os véus romperiam-se e as montanhas viriam a se desmoronar. Meu cativeiro, escreveu ele em outra ocasião, não pode me causar dano. O que me pode prejudicar é a conduta dos que me amam, que se dizem estar relacionados comigo e, no entanto, perpetram o que faz gemer em meu coração e minha pena. E ainda, meu cativeiro, nenhuma vergonha pode a mim trazer, não por minha vida, me confere glória. O que me pode envergonhar é a conduta daqueles de meus seguidores que professam me amar, mas na realidade seguem o intimal. Bahá'u'lláh estava ditando suas epístolas a seu amanuense quando o governador, à frente de suas tropas, todos com espadas desembainhadas, cercaram sua casa. A população inteira, bem como as autoridades militantes, estavam extremamente agitadas. Os gritos e o clamor do povo podiam ser ouvidos por todos os lados. Bahá'u'lláh foi chamado peremptoriamente à sede do governo, onde o interrogaram, e durante a primeira noite foi confinado com um de seus filhos, no quarto no Khanis Shavirdi. Deram-lhe acomodações melhores na vizinhança para as 2 noites seguintes, mas só no fim de 70 horas permitiram que ele regressasse para sua casa. Abdu'l-Bahá foi encarcerado e acorrentado durante a primeira noite, depois do que teve permissão para se reunir com seu pai. 25 dos companheiros foram mandados em correntes a outra prisão, da qual após 6 dias foram transferidos para o Khani Shavirdi, onde permaneceram sob custódia por 6 meses, exceto os responsáveis por aquele odioso ato, cujo encarceramento durou vários anos. É correto? Perguntou audazmente o comandante da cidade, volvendo-se para Bahá'u'lláh depois de haver ele chegado na sede do governo. Que alguns de vossos seguidores ajam dessa maneira? Se um de vossos soldados,
foi a resposta imediata. Cometesse um ato repreensível, seríeis vós tido por responsável e castigado em seu lugar? Quando o interrogaram, pediram-lhe que dissesse seu nome e o do país de onde viera. É mais manifesto do que o sol, respondeu ele. Novamente lhe foi feita a mesma pergunta, a qual ele deu a seguinte resposta. Creio que não seria apropriado mencioná-lo. Refere-vos à portaria do governo que está em vosso poder. Ainda outra vez, Bahá'u'lláh estava ditando suas epístolas a seu amanuense, quando o governador, à frente de suas tropas, todos com espadas desembainhadas, cercaram sua casa. A população inteira, bem como as autoridades militantes, estavam extremamente agitadas. Os gritos e o clamor do povo podiam ser ouvidos por todos os lados. Bahá'u'lláh foi chamado peremptoriamente à sede do governo, onde o interrogaram, e durante a primeira noite foi confinado, com um de seus filhos, no quarto no Khanis Shahvirdi. Deram-lhe acomodações melhores na vizinhança para as 2 noites seguintes, mas só no fim de 70 horas permitiram que ele regressasse para sua casa. Abdu'l-Bahá foi encarcerado e acorrentado durante a primeira noite, depois do que teve permissão para se reunir com seu pai. 25 dos companheiros foram mandados em correntes a outra prisão, da qual após 6 dias foram transferidos para o Khani Shahvirdi, onde permaneceram sob custódia por 6 meses, exceto os responsáveis por aquele odioso ato, cujo encarceramento durou vários anos. É correto? Perguntou audazmente o comandante da cidade, volvendo-se para Bahá'u'lláh depois de haver ele chegado na sede do governo. Que alguns de vossos seguidores ajam dessa maneira? Se um de vossos soldados, foi a resposta imediata, cometesse um ato repreensível, seríeis vós tido por responsável e castigado em seu lugar? Quando o interrogaram, pediram-lhe que dissesse seu nome e o do país de onde viera. É mais manifesto do que o sol, respondeu ele. Novamente lhe foi feita a mesma pergunta, a qual ele deu a seguinte resposta. Creio que não seria apropriado mencioná-lo. Refere-vos à portaria do governo que está em vosso poder. Ainda outra vez, eles, com notável deferência, repetiram seu pedido e com isto Bahá'u'lláh pronunciou com majestade e poder estas palavras. Meu nome é Bahá'u'lláh, glória de Deus, e meu país é Nur, luz. Que sejais disso informados. Volvendo-se então ao mufti, lhe dirigiu palavras de velada repreensão, depois do que ele falou a todos os representantes em linguagem tão veemente e tão exaltada que ninguém se atreveu a lhe responder. Após haver citado versículos da Surah al-Muluk, ele levantou-se e saiu da reunião. Pouco depois disso, o governador mandou dizer que ele estava livre para voltar à sua casa e lhe pediu desculpa por aquilo que sucedera. Uma população já hostil para com os exilados inflamou-se após esse incidente com uma irrefreável animosidade contra todo portador de nome da fé, por eles professada, e com acusação de impiedade, ateísmo, terrorismo e heresia, os afrontava aberta e restritamente. Abud, que morava na casa do lado de Bahá'u'lláh, reforça a divisão entre sua própria morada e a de seu vizinho, agora suspeito e muito temido. Até os filhos dos exilados encarcerados, sempre que se mostravam nas ruas durante aqueles dias, eram perseguidos, vilipendiados e apedrejados. A taça das tribulações de Bahá'u'lláh transbordou agora. Uma situação extremamente humilhante, cheia de ansiedade e até perigosa, continuou a enfrentar os exilados até o tempo, determinado por uma vontade inescrutável, quando a maré da miséria e degradação começou a baixar, assinalando nos destinos da fé uma transformação que era até mais notável do que a mudança revolucionária efetivada durante os últimos anos de estada de Bahá'u'lláh em Bagdá. Vários fatores vinham modificando a situação. Todos os elementos da população reconheciam cada vez mais a completa inocência de Bahá'u'lláh. Lentamente, o verdadeiro espírito de seus ensinamentos penetrava a dura crosta de sua indiferença e seu fanatismo. Um governador compreensivo e humano, Ahmad Big Tawfiq, foi nomeado em substituição ao outro cuja mente fora irremediavelmente envenenada contra a fé e seus adeptos. Abdu'l-Bahá, em plena flor de sua mocidade e incansável em seus esforços, pelo contato com todas as classes, demonstrava uma capacidade cada vez maior de agir em defesa de seu pai, e foram demitidos providencialmente aqueles oficiais responsáveis pelo prolongamento do encarceramento
dos inocentes fiéis. Tudo isso preparou o caminho para a reação que agora se operava, a qual ficará indissoluvelmente associado ao período do exílio de Bahá'u'lláh em Aca. Tal foi a devoção que gradualmente se apoderou do coração desse governador através de seu reconhecimento com Bahá'u'lláh e mais tarde, através da leitura das obras relativas à fé, literatura esta que os inimigos, na esperança de lhe provocarem a ira, haviam submetido à sua consideração, que invariavelmente recusava apresentar-se diante de Bahá'u'lláh sem primeiro descalçar os sapatos como sinal de respeito que lhe dedicava. Chegou-se até a propagar que seus conselheiros prediletos eram os próprios exilados, adeptos do prisioneiro sob sua custódia. Costumava mandar seu próprio filho à presença de Abdu'l-Bahá a fim de ser instruído e esclarecido. Foi por ocasião de uma longamente esperada entrevista com Bahá'u'lláh que, em resposta a um pedido para que lhe fosse permitido servi-lo em alguma coisa, sugeriu este a restauração do aqueduto há 30 anos fora de uso, sugestão essa prontamente aceita e executada. A afluência de peregrinos, entre os quais figurava o devoto e venerável Mullah Sadiq Khorasani e o pai de Badi, ambos sendo sobreviventes da luta de Tabarsi, ele nenhuma oposição praticamente oferecia, embora o texto do Farman da portaria imperial proibisse sua entrada na cidade. Mustafa Diyar Pasha, feito governador alguns anos depois, dera a entender até que seu prisioneiro estava livre para passar pelos portões quando quisesse, sugestão essa que Bahá'u'lláh declinou. Mesmo o mufti de Aca, Sheikh Mahmud, um homem notório por seu fanatismo, fora convertido à fé e, inflamado com seu recém-nascido entusiasmo, fez uma compilação das tradições maometâneas referentes a Aca. Nem os governadores indiferentes, despachados de vez em quando a essa cidade, puderam, não obstante o poder arbitrário que possuíam, deter as forças que estavam levando o autor da fé à sua virtual emancipação e ao cumprimento final do seu desígnio. Homens letrados e até ulemás que residiram na Síria se sentiram impelidos, no decurso dos anos, a expressar seu reconhecimento da crescente grandeza e poder de Bahá'u'lláh. Aziz Pasha, que em Adrianópolis mostrara um afeto profundo por Abdu'l-Bahá e que fora, entre mentes, promovido à posição de Vali, visitou Aca 2 vezes com o expresso propósito de prestar a Bahá'u'lláh sua homenagem e a renovar sua amizade com aquele a quem havia aprendido a admirar e reverenciar. Embora praticamente não concedesse Bahá'u'lláh entrevistas pessoais, como costumava fazer em Bagdá, ainda assim tal era a influência agora desfrutada por melhoramentos de clima e água de sua cidade, devidos tão somente à sua presença entre eles. Falam por si mesmos os epítetos pelos quais era Bahá'u'lláh tratado, tais como o líder augusto, a sua alteza, bem mostrando a reverência que inspirava. Certa ocasião, o general europeu, que juntamente com o governador conseguira lhe fosse marcada uma audiência com Bahá'u'lláh, ficou tão impressionado que permaneceu ajoelhado ao chão junto à porta. O Sheikh Ali Miri, mufti de Bagdá, por sugestão de Abdu'l-Bahá, teve que rogar-lhe insistentemente que desse por terminado seus 9 anos de reclusão entre as muralhas da cidade, antes que ele consentisse passar além de seus portões. O jardim de Namain, ilhota situada em um rio a leste da cidade, honrado com o nome de Rizwan e designado por ele como a Nova Jerusalém, ou Nossa Ilha Verdejante, juntamente com a residência de Abdullah Pasha, alugada e preparada para ele por Abdu'l-Bahá e situada a poucas milhas a norte de Aca, tornaram-se os lugares prediletos de retiro daquele por quase uma década não pusera de pé fora da área compreendida entre os muros da cidade e cujo único exercício era o ir e vir, monótono e repetitivo, no interior de seu quarto de dormir. 2 anos mais tarde, o palácio de Ukir-Kamar, em cuja construção imensa fortuna fora dissipada, enquanto Bahá'u'lláh permanecia detido no quartel, foi repentinamente abandonado por seu proprietário e sua família devido à erupção de uma epidemia. Foi assim alugada e mais tarde comprada por Bahá'u'lláh, essa habitação por ele qualificada de a excelsa mansão e o lugar que Deus estabeleceu como a mais sublime visão da humanidade. A visita de Abdu'l-Bahá a Beirute, nessa época, a convite de Midhat Pasha, antigo grão-vizir da Turquia,
Sua associação com os líderes civis e eclesiásticos dessa cidade, suas várias entrevistas com o bem conhecido Sheikh Muhammad Abdul, tudo isso tendeu a realçar imensamente o crescente prestígio da comunidade e a difundir por toda parte a fama de seu mais eminente membro. O esplêndido acolhimento que lhe dera o erudito e altamente estimado Sheikh Yusuf, o mufti de Nazaré, que servia de anfitrião aos valis de Beirute e mandara que todas as notabilidades da comunidade andassem algumas milhas pela estrada para recebê-lo, à medida que se aproximara da cidade, acompanhado por seu irmão e pelo mufti de Acre, bem como a magnífica recepção dada por Abdu'l-Bahá a Sheikh Yusuf quando este o visitou em Acre, foram de tal envergadura que incitaram a inveja daqueles que, apenas poucos anos antes, haviam tratado tanto ele como seus companheiros de exílio com sentimentos que eram uma mistura de condescendência e desprezo. A drástica portaria do sultão Abdul-Aziz, embora não abrogado oficialmente, havia a esta altura se tornado letra morta. Se bem que Bahá'u'lláh fosse ainda nominalmente um prisioneiro, as portas da majestade da verdadeira soberania estavam, nas palavras de Abdu'l-Bahá, abertas de par em par. Os governantes da Palestina, escreveu ele ainda mais, lhe invejavam a influência e o poder. Governadores e possessores, generais e oficiais de localidade pediam humildemente a honra de atingir a sua presença, um pedido ao qual ele raramente concedia. Foi nessa mesma morada que o renomado orientalista professor Granville Browne, de Cambridge, manteve com Bahá'u'lláh 4 entrevistas sucessivas durante os 5 dias em que foi seu hóspede em Bardi, de 15 a 20 de abril de 1890. Encontro estes imortalizados pela histórica declaração do exilado, no sentido de que estas infrutíferas contendas, essas calamitosas guerras, não mais se processarão e a suprema paz terá o seu advento. De sua face, em cuja contemplação me fixei, é o memorável testemunho legado à posteridade por aquele professor. Jamais me esquecerei, embora não podia descrevê-la. Aqueles olhos penetrantes pareciam ler-nos a própria alma. Poder e autoridade residiam naquela testa larga. Não me foi preciso perguntar em presença de quem estava, enquanto me curvava diante daquele que é o objeto de uma devoção e um amor que os reis bem podem invejar e os imperadores em vão almejar. Aqui, declara o visitante, passei 5 dias dos mais notáveis, durante os quais me foram concedidas oportunidades inesperadas e inigualáveis para intercurso com aqueles que são as fontes primazes desse espírito maravilhoso, potentíssimo, que opera com uma força invisível, mas sempre crescente, efetuando a transformação e a ressurreição de um povo imerso num sono semelhante ao da morte. Foi realmente uma experiência extraordinária e comovente, uma experiência, entretanto, de que me sinto incapaz de dar mais que uma pálida impressão. No mesmo ano, a tenda de Bahá'u'lláh, o Tabernáculo da Glória, foi erigida no Monte Carmelo, o Monte de Deus e sua vinha, a terra natal de Elias, elogiada por Isaías como o Monte do Senhor, para o qual correram todas as gentes. 4 vezes ele visitava Haifa, sendo a última visita durou 3 meses. Durante uma dessas visitas, quando sua tenda estava armada na vizinhança, no convento das Carmélias, ele, o Senhor da Vinha, revelou a Epístola do Carmelo, notável por suas alusões e profecias. Em outra ocasião, ele mesmo indicou a Abdu'l-Bahá, ao deter-se no declive daquela montanha, o sítio que deveria servir para a sepultura permanente do Bab, e sobre o qual um adequado mausoléu seria mais tarde erigido. Propriedades citas às margens do lago associado ao ministério de Jesus Cristo foram compradas. Também, por ordem de Bahá'u'lláh, com o fim de serem consagradas à glória de sua fé e a serem as precursoras daquelas grandes e majestosas estruturas a serem erigidas, segundo suas epístolas, por toda a extensão da Terra Santa e precursoras também dos ricos e sagrados territórios às margens e nas vizinhanças do Jordão, os quais, nessas epístolas, ele dispusera fossem dedicados à adoração e ao serviço de Deus uno e verdadeiro. A enorme expansão, no volume da correspondência de Bahá'u'lláh, o estabelecimento de uma agência Bahá'í em Alexandria para seu despacho e a sua distribuição, as facilidades fornecidas por seu fiel seguidor, Muhammad Mustafa, agora residente em Beirute, para salvaguardar os interesses dos peregrinos que por essa cidade passava,
a relativa facilidade com que um prisioneiro nominal se comunicava com os centros que se multiplicavam na Pérsia, no Iraque, no Cáucaso, no Turquistão e no Egito, a missão por ele confiada a Sulaiman Khani Tanaka Buni, conhecido como Jamal Effendi, a de iniciar uma campanha sistemática de ensino na Índia e na Burma, a nomeação de alguns de seus seguidores como mãos da causa de Deus, a restauração da casa sagrada em Shiraz, que foi por ele agora formalmente entregue à custódia da esposa do Bab e da sua irmã, a conversão de um número considerável de aderentes da fé judaica, da fé zoroastriana e da fé budista, sendo isso o primeiro fruto do zelo e da perseverança tão notavelmente exibidos pelos instrutores viajantes da Pérsia, na Índia e na Burma, conversões essas que resultaram automaticamente em seu firme reconhecimento da origem divina, tanto do cristianismo como do Islã. Tudo isso atestou a vitalidade de sua função de líder, a qual nem reis, nem eclesiásticos, por mais poderosos ou antagônicos que fossem, poderiam destruir ou minar. Nem deveríamos deixar de nos referir ao fato de haver emergido na recém-fundada cidade de Ashgabat, no Turquestão russo, uma próspera comunidade a qual estava assegurada a simpatia de um governo amistoso que lhe possibilitava estabelecer um cemitério Bahá'í e comprar uma propriedade e nela erigir estruturas destinadas a serem as precursoras do primeiro Mashrul Aqsa do mundo Bahá'í. Nem deveríamos deixar de mencionar o estabelecimento de novos postos avançados da fé nas longínquas regiões de Samarcand e Bukhara, no coração do continente asiático, em consequência dos discursos e escritos do erudito Fadil Kaini e do letrado apologista Mizar Abul Fadil, ou a publicação na Índia de 5 volumes dos escritos do autor da fé, inclusive seu mais sagrado livro, publicações que prenunciaram a vasta multiplicação de sua literatura em várias escrituras e línguas, e sua disseminação em décadas posteriores por todo o leste, bem como por todo o oeste. O sultão Abdul Aziz, disse Bahá'u'lláh, segundo relata um de seus companheiros de exílio, nos desterrou para este país na maior humilhação, e desde que era seu propósito destruir-nos e rebaixar-nos, sempre que se apresentavam os meios da glória e comodidade, nós não o recusávamos. Agora, louvado seja Deus, ele, além disso, comentou em uma ocasião, segundo relata Nabil em sua narrativa, chegou-se ao ponto em que toda a gente dessas regiões está manifestando sua submissão a nós. E ainda, como se anotou nessa mesma narrativa, o sultão otomano, sem qualquer injustificação ou motivo, se levantou para nos oprimir e nos mandou para a fortaleza de Akka. Sua portaria imperial, decretou que ninguém conosco se associasse e que viéssemos a ser objeto de ódio de todos. A mão do poder divino, entretanto, celeremente nos vingou, primeiro soltando os ventos da destruição contra seus 2 insubstituíveis ministros e confidentes, Ali e Fuad, depois do que essa mão se estendeu para envolver a armadura do próprio Aziz, capturando-o como só pode capturar aquele que é o poderoso, o forte. Seus inimigos, escreveu Abdu'l-Bahá, referindo-se a esse mesmo tema, tensionavam com seu encarceramento destruir e aniquilar totalmente a abençoada causa, mas essa prisão foi, na realidade, do maior benefício, tornando-se o meio de desenvolvê-la. Este ilustre ser, afirmou ele, além disso, enalteceu sua causa nesta maior prisão. Dessa prisão sua luz se difundiu largamente. Sua fama conquistou o mundo e a proclamação de sua glória alcançou o Oriente e o Ocidente. De início fora sua luz uma estrela, agora se tornou um poderoso sol. Até o nosso tempo, declarou ele ainda, semelhante coisa jamais havia ocorrido. Não é, pois, de estranhar que, em vista de tão completa transformação nas circunstâncias atinentes ao período de 24 anos de seu exílio em Akka, o próprio Bahá'u'lláh tivesse escrito essas significativas palavras. O Todo-Poderoso transformou esta prisão no mais sublime paraíso, no céu dos céus.